Eu trouxe o texto de Carpentier porque me parece importante mencionar que todo ese quadro teórico que a gente esteve trabalhando até agora, que não é o quadro teórico de Moreno Durán e que não é o quadro teórico de Monegal, ou seja, o quadro teórico de Rama, o quadro teórico de Cándido, o quadro teórico de Viviana Gelado, o quadro teórico de Cornejo Polar, de alguma forma é derivado ou está anticipado, se vocês quiserem, en un texto literario propiamente dito, que es o romance O Reino de este Mundo de Alejo Carpentier. Ese romance de Alejo Carpentier, O Reino de este Mundo, que yo no voy a comentar aquí en detalle, ¿sí? Está ambientado na ilha de Haití. Y precisamente tiene 4 momentos que están, por decir así, costurados de diversas formas y que os 2 primeiros momentos, as 2 primeiras partes, têm a ver com a ascensão, por dizer assim, do mito de Macandal, que é o mito de um revolucionário negro de Haití, que começa durante a época da colônia e vai se prolongando na rebelião de escravos que vai determinar a independência de Haití. Un terceiro momento muito estranho, que é un momento, por dizer así, branco, se vocês quiserem, do Reino deste Mundo, que é a historia de Paulina Bonaparte, ou seja, da irmã de Napoleón Bonaparte, que é enviada como soberana à ilha de Haití e que, de alguma forma, entra en un proceso de transculturação a través do seu confessor negro, vudú, y se cría, digamos, una transculturación clara do ponto de vista religioso en Paulina Bonaparte, ao ponto de que cuando volta para Europa é outra pessoa, e un proceso final, un capítulo final, no cual o mesmo escravo que de alguna forma costura a primeira e a segunda parte, que é o escravo Tinoel, agora já não é mais escravo Tinoel. Porém, se encontra no meio de uma república, a República Nova, a República de Haití, que é governada não pelos negros, mas pelos mestizos, que pela sua vez também estão transculturados e adoptan modos políticos de vestimenta e de costumes propios dos brancos e desprezan os negros. En otras palabras, una especie de modificação da conflictividade. Já não é brancos contra negros, agora é pardos contra negros. Esto es así como muy sintetizado o romance El Reino de este Mundo. Porém, o mais interessante do romance, já hoje em dia é possível dizer, está claro na ficção do romance, na forma de trabalhar o texto, mas sobretudo no prólogo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse prólogo, eu aconselho que vocês leiam, mas eu queria destacar 2 ideias importantes desse prólogo, que de alguma forma, como estava dizendo, funcionam como antecedente, ou se vocês quiserem, como um primeiro esboço das ideias vinculadas com a transculturação do ponto de vista teórico, que vai desenvolver Rama, ou da heterogeneidade, que vai trabalhar Cornejo Polar, o do problema do subdesenvolvimento, o superregionalismo, que trabaja Antonio Cándido. É interessante porque o texto de Carpentier foi um escritor cubano que convencionalmente conhecido como fundador do Real Maravilloso, ¿sí? O por lo menos o primeiro formulador do Real Maravilloso. E é interessante este texto porque este texto, en primeiro lugar, planteia que o romance surge de una experiencia pessoal de él, y concretamente esa experiencia
é a experiência que ele tem de visitar Haití. E então, essa experiência é uma experiência vinculada ao maravilhoso. Por quê? Porque Carpentier, primeiramente, o que faz é opor o maravilhoso do ponto de vista cultural, ou seja, todas as derivações da experiência vinculadas à religiosidade, à cultura, aos costumes da cultura no Haití, perante o maravilhoso surrealista. Ou seja, o maravilhoso criado meramente como maravilhoso literario. Vean bien que Carpentier tinha sido surrealista cuando joven y tinha amigos surrealistas franceses cuando joven y de facto viaja para o exilio para París. No entanto, esta volta para América y esta experiencia que ele tem de visitar Haití faz ele se questionar onde que está o maravilhoso verdadeiro, por dizer assim. Na literatura surrealista, na literatura em geral ou na cultura, ou seja, não necessariamente na letra escrita, mas nos costumes, na religião, na experiência vital das sociedades. Então, ele faz, já no começo do texto, uma defesa forte da ideia de que o maravilhoso não está na literatura. Em outras palavras, eleva ao nível de tema do imaginário da América Latina a cultura. E a literatura a deixa em um segundo plano. Vean aquí, por ejemplo, este fragmento, donde está falando sobre o maravilloso literario, ¿sí? Dice, pero a fuerza de querer suscitar lo maravilloso a todo trance, los taumaturgos se hacen burócratas. Invocado por medio de fórmulas consabidas que hacen ciertas pinturas un monótono baratillo de relojes amelcochados, de maniquíes de costurera, de vagos monumentos fálicos, está se refiriendo claramente a las pinturas de Salvador Dalí ahí. Lo maravilloso se queda en paraguas o langosta o máquina de coser, referencia al poeta Stéphane Mallarmé, o lo que sea, sobre una mesa de disección en un interior de cuarto triste en un desierto de rocas. Pobreza imaginativa, diría un mudo, es aprenderse códigos de memoria. Para Carpentier, por tanto, estos códigos, estos lugares comuns do fantástico o do que a literatura europea considera maravilloso, son apenas truques de burócratas da literatura. ¿Por qué? Bom, porque dice que obsérvese que cuando André Masson quiso dibujar la selva de la isla de Martinica con increíble entrelazamiento de plantas y una obscena promiscuidad de ciertos frutos, la maravillosa verdad del asunto devoró al pintor, dejándolo poco menos que impotente frente al papel en blanco. Y tuvo que ser un pintor de América, el cubano Wilfredo Lang, quien nos enseñara la magia de la vegetación tropical, la desenfrenada creación de formas de nuestra naturaleza. En otras palabras, para Carpentier, daria a sensação de que o mundo do maravilhoso, do surreal, do mágico europeu, através da literatura, é um mundo feito de lugares comuns, de truques da imaginação. Em outras palavras, de truques de prestidigitador. Existe uma diferença entre o mágico e o mago. Um deles é um ilusionista. O outro convoca magia real, verdadeira. Ele vai dizer, os literatos, os autores surrealistas europeus, são meramente ilusionistas. Fazem de conta que convocam a magia, fazem de conta que convocam o maravilhoso. Na verdade, nem eles acreditam na existência do maravilhoso.
Vean qué interesante esta frase aquí no comienzo do prólogo. Ante la desconcertante pobreza imaginativa de un Tanguy, por ejemplo, que desde hace 25 años pinta las mismas larvas pétreas bajo el mismo cielo gris, me dan ganas de repetir una frase que enorgullecería a los surrealistas de la primera jornada. Vous ne voyez pas penser, pensez à ceux qui voyen. Hay todavía demasiados adolescentes que hallan placer en violar los cadáveres de hermosas mujeres recién muertas, que es la frase de Lautréamont, sin advertir que lo maravilloso estaría en violentarlas vivas. Quiero que ustedes observen aquí que esto no es de jeito nenhum una observación nenhum llamado a estuprar mujeres. ¿Esto qué significa? Bom, esto significa o seguinte, dos códigos así, dos lugares comuns da literatura de terror, da literatura mágica, surrealista, son todos los contos de fantasmas aparecidos, necrofilia. Vean que todos estos códigos vocês pueden observar claramente en trabajos tan ruins como Los vampiros de Crepúsculo, Entrevista como vampiro, o Conde Drácula, o cualquiera de las adaptaciones cinematográficas de Edgar Allan Poe. O sea, a idea allí, a pessoa que está sumida en su angustia y se apaixona pelo cadáver da amante morta, ¿sí? Básicamente, o que está en destaque ahí es esta especie de perversión necrofílica, de, si vocês quiserem, fascinación por aquilo que está morto. Cuando Carpentier o que está diciendo es, existen hermosas o existen belas mujeres que están vivas y que a llave sería transar con ellas vivas. Eso sería verdaderamente o maravilloso. En otras palabras, Carpentier asume que o maravilloso europeo, o que él llama de maravilloso literario, está esencialmente morto. Es esencialmente un truque, es esencialmente una ilusión, no es una creencia, mas simplesmente un rejunte de tácticas de burócratas da literatura. En cuanto que a imaginación do maravilloso cultural, a imaginación do maravilloso americano, convoca todo aquello que es sobrenatural de una forma vital. En otras palabras, existe un nexo con la creencia. Vean bien o que continúa diciendo Carpentier. Dice, pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las advertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación de espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. O sea, o maravilloso no ven necesariamente da imaginación literaria. O maravilloso provén da observación da realidade a través de un estado particular, de un estado de exaltación do espíritu. ¿Cuál es ese estado? Para empezar, dice Carpentier, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. En otras palabras, para Carpentier, o maravilloso está atrelado a creencia, está atrelado a fe nas coisas maravillosas. O maravilloso cultural presupone o que nós llamaríamos de algún tipo de religiosidade. Vean bien que no estoy hablando de una religión.
en un sentido de un dogma religioso. Estou falando em uma coisa muito mais ampla. A ideia de que a religiosidade pressupõe uma certa sacralidade, uma certa intervenção sobrenatural. Em outras palavras, a existência de forças que não são aquelas do espírito modernizado, iluminista, ou, se vocês quiserem, do espírito moderno europeu. Não se curan com santos quem não acredita em santo. Básicamente, Carpentier está diciendo, os santos curan. A cura dos santos é real, na medida em que é tão real quanto a crença de que os santos existem e curam. Exemplos para que vocês tenham. Não foram poucas as rebeliões, entre aspas, maravilhosas durante a época da colônia. Ou seja, existen varias rebeliones no México, no antiguo México, no antigua región del Imperio Inca, que se geraron a partir de la idea de que determinados guerreiros mortos, de que determinadas armas iban conducir una rebelión frente a los españoles bien sucedida. Voy a colocar el ejemplo exacto que coloca en El reino de este mundo Alejo Carpentier. Macandal es apenas un escravo negro. Y un día tiene un accidente no trabajo y perde un brazo. Y como ustedes saben, todos los magos verdaderos, todos los sacerdotes tienen un ganho simbólico a partir de una mutilación física. A magia presupõe um tipo de intercâmbio. Para poder ter poder sobrenatural, eu tenho que fazer, por dizer assim, um pacto com o diabo ou com os poderes sobrenaturais, entregando uma parte de mim. Neste caso, Macandal entrega seu braço. A partir daí, Macandal comienza a ter una vida que para los otros esclavos, para el grupo cultural do cual participa Macandal, comienza a ter apariciones de milagros. Macandal parece se transformar en diversos animales. Macandal parece aparecer y desaparecer. Macandal se transforma en un personaje sobrenatural. Hasta que finalmente es cazado pelos brancos y es queimado vivo, ¿no? Só que ninguém observa que ele é queimado vivo, porque no momento en que está abrazado pelo fogo, cientos de pájaros, de alguna forma, dan conta de que Macandal, mais una vez, escapa apenas a este mundo terreno, de este mundo, y se transforma en algo sobrenatural. Macandal é importante, porque o espírito de Macandal é quem vai conduzir aos haitianos para a primeira revolução de independência da América. Macandal não é qualquer bruxo, não é qualquer espírito. Macandal é o espírito invocado por miles de pessoas que se levantam em armas contra os franceses. A grande pergunta é, como se explica a revolução de Archie? Se explica meramente por razones de tipo objetivas o razones de tipo realistas, como por ejemplo a opresión de los esclavos? O para explicar a revolución de Haití es necesario considerar también los aspectos simbólicos, o sea, a clara sensación dos insurrectos de que están siendo guiados pelo espíritu de alguien que se transforma en animais después de varios años de parecer morto. Eu não sei se concordo com a ideia de Carpentier, tá? O que é bem interessante o que planteia Carpentier. Porque o que diz Carpentier é basicamente o seguinte: a imaginação não é menos real que uma coisa que eu posso tocar, ver, ouvir e sentir.
E qualquer um que estuda literatura entende disso. Se eu penso, por exemplo, no Quixote, evidentemente nós podemos pensar que o Quixote não existiu nunca. Saiu da imaginação de uma pessoa chamada Miguel de Cervantes Saavedra. E, no entanto, o Quixote é mencionado como se existe e, para nós, o Quixote, de alguma forma, forma parte da realidade. Vejam bem, a ideia de Deus. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu sempre falo, não significa nada que eu não acredite em Deus. Porque se uma cultura acredita em Deus, de alguma forma, Deus existe. Deus, de alguma forma, está intervindo na minha vida. Por isso eu sempre digo, para todas as pessoas, que a religião e Deus são problemas importantes demais para deixar apenas nas mãos dos sacerdotes. Deus é um problema muito importante para que fique simplesmente na mão de aqueles que se supõem que são intermediários de Deus. O imaginário é o que conecta com o sobrenatural. O imaginário é o que conecta com o maravilhoso e com o milagre. Então, eu posso utilizar um critério, digamos, de um critério objetivo, se vocês quiserem, científico, moderno, racional, como um quadro teórico. Mas quando eu estou trabalhando com a ficção e quando eu estou trabalhando com as ações humanas, eu não posso desconhecer que, evidentemente, a racionalidade é uma porção, e eu me atreveria a dizer, uma porção menor de como funcionam os acontecimentos sociais. Em outras palavras, eu duvido que a humanidade seja primordialmente racional. Eu acho que a humanidade tem uma racionalidade. Que significa isto? Algum tipo de consciência geral. Mas de aí a que essa racionalidade seja equiparável à razão, ou seja, à razão lógica, estou me referindo, tem uma distância enorme. É parte da racionalidade a magia. É parte da racionalidade a religiosidade. É parte da racionalidade a crença. E, portanto, é parte da racionalidade o simbólico, em geral. Por isso eu sempre me pergunto, realmente, por exemplo, qual é o canal natural do simbólico? A linguagem natural. Então, eu sempre digo, é muito difícil explicar o começo da linguagem. Mesmo para os linguistas. Eu posso fazer uma teoria de evolução da linguagem. Mas para um passo prévio, como uma espécie de elo perdido, de quando é que o som se transforma em símbolo a través da linguagem, eu preciso de um ato milagroso, por dizer assim. Eu preciso de uma intervenção divina. Para mim, ainda é um mistério a linguagem, por exemplo. Eu não entendo como é possível sustentar a existência da linguagem natural, ou seja, o que nós chamamos de linguagem natural, ainda de um ponto de vista meramente científico. Se para Carpentier o maravilhoso, o sobrenatural, na verdade, não está contra a realidade. É uma forma de mudar a realidade. O maravilhoso e o sobrenatural é uma forma de enxergar de forma diferenciada a realidade. De ver uma realidade que não é a realidade que nos mostram. É uma forma cultural de ver a realidade que, por sua vez, está influenciada por como políticamente essa cultura entra em contato com aqueles que determinam. A realidade é isto. Em outras palavras, a crença, a ideia do sobrenatural, a imaginação cultural, é uma forma de subversão de como é
osificada, estandarizada, ou, se vocês quiserem, afixada a ideia de realidade. Quem determina que é a realidade e que não? O que diz Carpentier é que o mundo europeu determina a realidade através da escrita. Mas que a escrita europea, específicamente o maravilloso literario, acaba sendo un truque de prestidigitación y no verdadera magia. Que o maravilloso literario no tiene este poder sobre a realidade. É meramente a ideia do fantástico. É meramente aquilo que se plantea como sobrenatural, mas aquilo en que ninguém acredita como sobrenatural. Vean bien que as formas estas do maravilloso no están, por ejemplo, no cinema hoy en día. ¿Quién va a ver un filme de terror y acaba apavorado? Pocas personas, o en todo caso, es un pavor relativo, secundario, ¿se entiende? Es un pavor que tiene más que ver con los medos psicológicos individuales internos de cada uno que con un pavor cultural. Cuando algo sobrenatural está vivo, o sea, cuando existe una vitalidade cultural que acredita no sobrenatural, no estamos dentro de un cinema, estamos en un terreiro, estamos en una iglesia, estamos tal vez en un congreso académico. Esta cuestión de Carpentier es basal, es fulcral, porque vean que a idea de Carpentier tiene mucho a ver con a idea de cómo es que esto opera do ponto de vista da cultura e do ponto de vista da imaginação. Observen o seguinte, os românticos europeus valoravam muito a literatura. Por quê? Porque dentro da cultura europeia, dentro da ideia do gênio romântico, o escritor era uma espécie de medium. Um medium entre o povo e a paisagem e as forças sacras ou eternas da nação. Y ese escritor escribía. Y entonces a literatura era como o producto quintesenciado de una cultura. Existía toda una cultura popular europea basal y esa cultura ia se refinando hasta llegar ao producto literario. Por tanto, o producto literario era como o ápice, o punto máximo de expresividade de una cultura. Entende isto até agora? Vean que Carpentier inverte a pirámide. O texto de Carpentier es verdaderamente subversivo, porque o texto de Carpentier está diciendo, en América Latina, a literatura no es a quinta esencia da cultura, ainda mais. A literatura está muito longe de ser a expresividade de uma cultura. Ou, em outras palavras, a imaginação está na expresividade cultural e não na expresividade literária na América Latina. Ou, en otras palabras, cultura y literatura tienen vínculos muy problemáticos en América Latina, porque todo reservatorio cultural no entra dentro de una forma importada que es a literatura. A literatura en América Latina apenas puede estar, si vocês quiserem, por trás o conjuntamente, tal vez, como que sería a expresividade das culturas que están sustentadas básicamente en los costumes, na religiosidade y na oralidade. Porque ahí es donde él faz ese vínculo entre o que él llama de creença, o de fe, o de racionalidade y a cultura de América Latina. Porque él dice, ¿sí? Y es aquí, y es por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América Latina está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. En otras palabras, Carpentier dice, si a llave do maravilloso, si a llave do sobrenatural,
está na crença y na fe, no se trata de una fe o de una creencia individual. Se trata de una fe sustentada en un colectivo cultural. ¿Y cuál es ese colectivo cultural? Bueno, en América Latina, ese colectivo está formado por diversos elementos, que son, en principio, o tema da virginidade da paisagem, ou seja, a ideia de que o território, a paisagem ainda é virgem, ou seja, está inexplorada por completo, que ainda existem lugares da Amazônia, ou no remoto Alasca, ou na Patagônia, aos quais estes lugares são, por dizer assim, inacessíveis por parte da famosa civilização. Depois, pela formação, ou seja, pela mestiçagem, pela ontologia, pelas raízes e pela presença fáustica, ou seja, e pelas ideias criativas vinculadas aos índios e aos negros, ou seja, aos povos originais e aos povos trazidos da África. E não apenas isso, pela revelação, ou seja, a surpresa que constituiu seu recente descobrimento, ou seja, na imaginação europeia, a idea de que América esteve siempre ahí, no en tanto estaba coberta, no existía, y de repente aparece. Y todo eso por los mestizajes que propició. América está muy lejos de ter esgotado seu caudal de mitologías. O sea, ¿qué son las creencias? Las creencias son esos mitos, esas historias mitológicas, por decir así, que forman parte del imaginario cultural y religioso. Porque básicamente Carpentier o que está diciendo es América Latina tiene una transculturación formada por brancos, negros e indios, básicamente. Mas a novedade de Carpentier é que coloca isto em termos culturais. Ou seja, Carpentier coloca isto na década de 1940 en una formulación muy parecida a aquella que tinha feito Fernando Ortiz cuando falaba de transculturación. En otras palabras, a idea de transculturación ven por dos caminos, por decir así. Ven por un camino, si vocês quisieran, teórico o antropológico, que es Fernando Ortiz. A idea de una mestizaje primordialmente ancorada en la cultura y no una biología. Mas también ven por un lado literario. Ven por el lado de Alejo Carpentier. Porque claramente para Carpentier a mestizaje no es biológica. A mistura es cultural. Y de eso da cuenta la tercera parte de El reino de este mundo, la figura de Paulina Bonaparte. Básicamente Paulina Bonaparte vira vudú, o sea, vira seguidora do vudú. O, como diría Carpentier, acorda dentro de seu corpo de mulher branca do século XIX toda una serie de magías y cosas extrañas, que todo eso también tiene a ver con la sexualidad, obviamente. O sea, culturalmente, nós no operamos nos termos de una racionalidad científica. Somos modernos entre aspas. Mas ¿qué es menos irracional que un vínculo entre dos personas que tengan afecto entre sí? Vean bien, a linguagem no serve necesariamente para comunicar con las palabras. Eu presuponho que para me comunicar con otro preciso de una cosa previa, que es a vontade de querer me comunicar, o si vocês quiserem, a fe de que posso me comunicar. A afectividade, as paixões, a sexualidade, as crenças, digamos, todo o que nós poderíamos chamar de, nas palavras de Jean-Paul Sartre, o imaginário, que tem a ver não apenas com a minha imaginação individual, não apenas com a minha imaginação artística,
mas o imaginário como a produção de imagens, crenças, valores, símbolos a nível colectivo, a nível cultural. É provavelmente o que guia a maior parte da vida social. Pretender fazer uma história meramente em termos de uma racionalidade é provavelmente absurdo em qualquer continente. Mas, para Carpentier, pretender fazer escrever uma história científica a maneira do século XIX para a América Latina é diretamente impossível. Por isso é que Carpentier diz, no final do seu texto, dice, sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue, o sea, Romance, el reino de este mundo, ha respondido a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordinarios, por ejemplo, el caso de Macandal, ¿sí? Ocurridos en la isla de Santo Domingo, en determinada época, que no alcanza el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso fluya libremente en una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles, porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa y que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de los personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y cronologías. Y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica postura de los personajes que se encontraron, en determinado momento, en una encrucijada mágica de la ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados para pedagógica edificación en los manuales escolares. Obviamente eso es una ironía para que nós estudamos na escola, ¿no? Esa idea de historia decimonónica a manera europea. Pero ¿qué es a historia de América Latina sino una crónica do real maravilloso? En otras palabras, Carpentier está diciendo todos os acontecimentos que eu conto, as datas, os momentos, os lugares, os nomes das personagens, é todo documentado. Mas quando eu mudo o ponto de vista, também muda a realidade da história. A historiografía del século XIX conta que hubo una revolta de escravos en Haití que eso derivó en la primera república independiente da colonia da América Latina, tá? Que é o que faz Carpentier? Conta a mesma revolta non do ponto de vista europeo. Conta a mesma revolta do ponto de vista dos escravos que están se rebelando. E então Macandal deixa de ser simplesmente una anécdota o un personaje que ni siquiera existe en la historiografía del século XIX europea y se transforma, na verdade, no verdadeiro líder da revolución. Muda o punto de vista y, por tanto, muda o imaginario da historia. Y ao mudar o imaginario da historia, estoy contando historia desde otra cultura y, por tanto, criterio de realidade también muda. Datas y dados, o sea, nomes, día, hora, ano, acontecimentos, o sea, cosas que aconteceron entre personas, pueden ser lidos, pueden ser contados desde imaginarios diferentes. Y en ese sentido, es que nuestro imaginario americano, diría Alejo Carpentier, es do real maravilloso. Quase que numa concessão à ideia de que quando eu falo do real, é muito diferente de falar da realidade. Convencionalmente, a realidade parece ser uma e única. E nós, pelo paradigma científico moderno,
pensamos que hoje a realidade é esta, uma realidade desacralizada, uma realidade sem milagres, uma realidade sem magia, uma realidade na qual as coisas têm um funcionamento racional lógico. Bom, na verdade, nossa realidade é da ordem do real maravilhoso, ¿sí? Diría Carpentier. Y na medida en que a literatura dá conta desse real maravilhoso, é que nós podemos estar unindo finalmente literatura e cultura na América Latina. Vejam bem que a ideia é fazer uma narrativa ficcional transculturada, ou seja, uma ficção que não esteja ancorada necessariamente na tradição literária, mas que continua uma tradição cultural. Ou, se vocês quiserem, o mesmo que falava Ángel Rama, a forma literária do real maravilhoso, de alguma forma, se coloca en coherencia con lo que son todos esos conteúdos regionais premodernos atravesados pela religiosidade, pelo imaginario, pela fantasía, pelos mitos, pelo pensamento selvagem, etc. Carpentier é tan importante para entender a deriva teórica de Ángel Rama quanto Fernando Ortiz. ¿Sí? Eu não sei se concordo muito com a ideia de Carpentier. Eu acho que de alguma forma a ideia de Carpentier nos condena a vivir em um estado assim meio de real maravilhoso que não sei se é muito produtivo politicamente. Mas, de todas formas, o impacto de uma ideia em literatura não tem a ver com a sua verdade, mas precisamente com a sua beleza. A ideia de Carpentier é muito bonita. A idea de Carpentier es muy bonita porque consigue dar de alguna forma un envasamento artístico a partir de la idea de cultura, cosa que no es la preocupación de Fernando Ortiz. Y por eso es la combinación del texto de Fernando Ortiz con el texto de Alejo Carpentier que na verdade cria a maioria da linha teórica que a gente esté usando para poder entender un poco, como diría Cándido, o problema del regionalismo en lato sensu, en sentido amplio. ¿Sí?